Olá! Começa agora o Virtuosa, um programa produzido pela paróquia Nossa Senhora Rainha e quer sempre falar ao seu coração de mulher, com temas que você gosta de ouvir e de assistir. Hoje nós vamos conversar sobre o movimento Maker. Você sabe o que isso significa? É a cultura do faça você mesmo. É incentivar que pessoas comuns possam consertar, montar, fabricar o que vem à mente e tudo isso com as próprias mãos. No quadro Conversão, o cantor e compositor Bruno Camurati conta que foi pela intercessão da sua mãe que ele encontrou seu caminho dentro da igreja. E no quadro de artesanato, vamos aprender a fazer um kit costura super prático, ideal para levar para as viagens. Então, vem comigo porque o Virtuosa já está no ar. Você já ouviu falar sobre a cultura do faça você mesmo? Começou lá nos Estados Unidos e estimula as pessoas a construírem, modificarem e fabricarem o que quiserem. E você sabe que tem muita gente apoiando esse movimento? Dá só uma olhada. Nós, seres humanos, temos desde sempre a necessidade de criar. Alguns preferem consumir o que os outros criam, mas um movimento recente vem fazendo as pessoas mudarem de posição, de consumidores para fazedores. O movimento maker é a arte, de não ter medo de botar a mão na massa, desde resolver um probleminha em casa, que você acha que precisa contratar alguém para resolver, a criar produtos inovadores como os nossos clientes fazem. E o local onde essa comunidade se encontra são os Fab Labs, abreviação para Laboratório de Fabricação em inglês, um espaço onde pessoas de diversas áreas se reúnem para realizar projetos de forma colaborativa, palavra de ordem entre os fazedores. A gente se identifica muito pelo vou ajudar a pessoa que está do meu lado. Se eu estou usando uma máquina e a pessoa que está do meu lado está com dificuldade, 100% das vezes quem está usando para e vai ajudar outra pessoa. Criança, cada dia quer um brinquedo novo, não é mesmo? E haja orçamento para aguentar esse consumismo dos pequenos. Quem sabe montar um brinquedo de papelão? É, isso mesmo. E essa ideia saiu do papel daqui, desse Fab Lab. Para o fazedor Gustavo Nébias, a materialização da loucura é literalmente tirar as ideias do papel. E foi exatamente isso que ele fez. Transformou seu hobby, que era desenhar, em brinquedos de papelão. No início, todas as peças eram cortadas à mão, o que dificultava a expansão do seu negócio. Hoje, dentro de uma Fab Lab colaborativa, ele conseguiu unir o aumento na produção com o menor custo. E quem sai ganhando são as crianças. Primeiro, por ser um brinquedo de papel, o brinquedo não vem montado, isso exige da criança um tempo para ela sentar, descobrir, usar o raciocínio lógico para tentar descobrir uma forma de como montar o seu brinquedo. E o brinquedo vem em branco, então depois a criança tem que colorir, desenhar, ela pode customizar o brinquedo. Esse é um brinquedo que exige um tempo da criança, muitas vezes exige um tempo para o pai da criança, que a maioria dos pais também ajudam os filhos a montarem o brinquedo. Então é um brinquedo que acaba unindo pai e filho e sai um pouco dessa tecnologia de hoje. E para fazer parte dessa comunidade de fazedores, não existe um perfil pré-determinado. A gente recebe pessoas de áreas completamente diversas, muitas delas acham que não são maker ou que não são capazes de fazer as próprias coisas, Eu brinco muito com mulheres em geral que vêm no espaço e falam, mas nunca vou conseguir usar essa serra, Mas é igual uma batedeira de bolo, Então, assim, mulher é maker por natureza, faz
né, tanto na cozinha, quanto maquiagem, quanto em arte, né, e tem capacidade de fazer tudo como qualquer pessoa. Com certeza você já experimentou fazer algumas coisas aí na sua casa, mas às vezes tem um pouco de vergonha de assumir que pode ser um criativo e pode muito mais fazer coisas interessantes com as próprias mãos. Nós temos aqui hoje uma pessoa maravilhosa para nos incentivar a realmente sermos mais construtores de novidades. Ele é nosso querido amigo empresário, Carlos Ribeiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui conosco no Virtuosa. Conta pra gente, pra quem não sabe, pra quem tá em casa e pra mim, eu também quero entender bem. O que é esse movimento maker? O movimento maker é uma versão mais moderna do faça você mesmo. Então não é muito diferente do que sempre aconteceu na história, onde antes de existir a indústria que a gente tem hoje, que é o consumo de massa, essa fabricação em grande escala, as pessoas sempre fizeram as coisas em casa ou nas comunidades. E à medida que a tecnologia desenvolveu, a economia foi mudando, esse processo de industrialização em massa, globalização, levou as pessoas a comprarem cada vez mais coisas prontas. Só que esses produtos prontos, eles sofrem de uma série de problemas, eles não têm essa personalização, esse caráter humano, e hoje a gente percebe uma busca dessa humanização de novo, dessa produção local, da característica que você consegue imprimir naquilo que você faz. Você sabe o que é o movimento maker? Não. nunca ouvi falar. Não. Não, o movimento eu não conheço a palavra. Não. O que te atrai nisso? Bom, eu acho que todo mundo é meio maker, né? A criança, ela gosta de brincar de montar. Um dos brinquedos mais populares do mundo é o Lego, não é à toa. Exatamente. E eu sou de uma geração que ainda pegou o final de uma cultura que era aí dos anos 50, 60, de fazer as coisas em casa. Então, meus avós, meus pais, eles tinham sempre ferramenta, oficina. Era muito comum fazer as coisas em casa. Os móveis também, os brinquedos. Eu me lembro que eu, quando criança, eu fazia as roupinhas, aprendi a costurar as roupinhas das minhas bonecas. Pois é. Isso foi diminuindo aos pouquinhos, né? E eu tive a felicidade de fazer um curso técnico, e nos cursos técnicos, de forma geral, ainda se aprende a fazer as coisas com as mãos. Então, na minha época de adolescência, eu fiz um curso técnico de eletrônica num colégio público, federal. E lá a gente aprendia noções de marcenaria, serralheria, metalurgia, essa parte básica. Que legal. Isso fica pro resto da vida. Tem que buscar o que você gostaria de fazer. E no caso, quem tem essa criatividade tem que dar vazão a ela. Todo mundo tem. Alguns deixam lá escondidinho, outros têm a necessidade vital de pôr à mostra. Explica para quem está em casa o que é uma impressão 3D. Bom, impressão 3D significa que você consegue pegar um modelo digital, um desenho feito em 3 dimensões no computador, e fazer com que aquele desenho seja fabricado pela impressora, ele é materializado. Então a gente pode produzir algumas peças. A gente trouxe alguns exemplos de peças aqui que são produzidas em 3D. Essa branquinha? Essa peça branca, por exemplo, é um vaso produzido em 3D. Tem vários outros aqui, tem peças que a gente desenvolveu. Algumas são peças, como a gente diz, funcionais, né? Isso é um protetor de tomada. Ele foi modelado pela equipe nossa. Mostra, olha aqui, um protetor de tomada feito por uma impressora 3D. Sim, isso aqui foi um desenho nosso para evitar que as pessoas liguem acidentalmente alguma coisa na tomada 220. Então, as tomadas 220 do FAS, que é o nosso espaço, né, ficam todas plugadas com esse protetor instalado. Para criança também é bom, né, Para criança também é bom. É um produto simples, mas isso aqui foi um trabalho de um dia que foi desenhado. Esse desenho foi feito no computador e a impressora produziu algumas peças. Já li sobre elas, mas nunca vi atuando. Você põe uma peça que ela tira uma fotografia em 3 dimensões, põe uma peça de resina, uma resina plástica, e ela vai esculpindo aquela bloco de resina até sair a peça. Isso demora, são mais lentas atualmente, mas acredito que vai ficar mais eficiente com o tempo. Mas a gente também pode ser criativo com peças e coisas simples que a gente tem dentro de casa. Por exemplo, as donas de casa que estão nos assistindo. A gente pode ser criativo e tirar desse ânimo que você nos dá para poder criar coisas dentro de casa e ficarmos menos consumistas também, né? Sim, a gente pode usar isso como uma alternativa de consumo, também como hobby, como válvula de escape e como oportunidade econômica. Uma coisa que a fabricação digital em pequena escala permite é que uma pessoa que tenha ideia, seja criativa e tenha aí essa disposição de empreender, possa produzir material e começar a vender e viver disso.
Olha que interessante. Eu até trouxe dentro do mostruário nosso, a gente tem algumas peças. Isso é uma fábrica de brinquedos de papelão aqui de BH, que é um empreendedor individual. Que coisa mais linda. Ele desenha e corta tudo isso numa máquina de corte a laser. E ele hoje já está vendendo em várias cidades do Brasil. E ele começou, não tem 6 meses a fazer esse projeto e já São tem tido brinquedos sucesso. de papelão. Sim, esse brinquedo vem desmontado na caixa para a criança montar e ela pode colorir. As chapas são fáceis. Olha que coisa mais legal, gente. Estou encantada. Olha. Ele entrega juntamente com um kit de Super lápis pedagógico, super Sim. construtivo, faz só bem para a criança. e reciclável, né? Isso a gente faz sempre, né? Inventar, criar, para sobreviver, né? Isso é com nós mesmo, né? Brasileiro. Essa peça aqui, em acrílico, isso é material para decoração de festas. Também uma empreendedora, ela é uma mãe que ela queria fazer a decoração para o aniversário do filho dela no passado. Ela descobriu a oficina onde a gente faz as nossas coisas, né? Você tem uma oficina, Tem, então. a gente tem uma oficina. E quem quiser fazer parte aí da sua tribo, desse movimento maker, como é que faz para te encontrar? Pode encontrar, a oficina fica na Afonso Pena, 2915. Aqui em Belo O projeto Horizonte. chama Faz Makerspace. Ok. O termo Makerspace é um espaço maker, né? Makerspace, que legal. Mas a Isabela descobriu, fez o material para o aniversário do filho dela no passado. As pessoas começaram a perguntar, ela começou a pegar encomenda e hoje ela vive disso. Em menos de um ano, ela Olha se que transformou numa joia. microempresária que faz produtos para aniversários. Carlos, muito obrigada por trazer possibilidade para quem está em casa de ser muito mais criativo, poder encontrar um caminho de sustento, um caminho de se realizar também como profissional. Muito obrigada por ampliar a nossa mente com a sua criatividade. E eu espero mesmo que seu trabalho, sua criatividade seja muito mais multiplicada do que você imagina. Agradeço pela Muito oportunidade. obrigada. Espero receber Deus vocês por abençoe lá. muito, sim, com certeza. E olha, você se anime em casa, viu? Olha cada coisa linda que a gente está vendo. A gente pode se surpreender com a vida. Você que está aí assistindo Vitosa, fica aí, não acabou não. Ih, tem muita coisa aqui ainda. Fica aí, a gente já volta. Estamos de volta com o Virtuosa, um programa que quer falar diretamente ao seu coração de mulher. Agora, nós vamos assistir o quadro Conversão com meu querido amigo Bruno Camurati. Oi, eu sou Bruno Camurati, cantor e compositor no Rio de Janeiro. E a minha conversão, não acredito que tenha sido muito especial. Como a maioria das pessoas vive essa experiência, começou através da Crisma. Minha mãe, que sempre foi muito intercessora, tentou 1 ano, tentou 2 anos. No 3º ano ela finalmente conseguiu e comecei a ir na Crisma no colégio que eu estudava, Santo Agostinho. E é até curioso porque a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, também era grande batalhadora pela santidade, pela conversão dele. E minha mãe sempre se espelhou também em Santa Mônica para que eu me convertesse. E a partir do momento que eu entrei na Crisma, que eu comecei a participar, talvez primeiro através da música, mas a música abriu as portas para todo um processo de encontro e conhecimento com Deus que eu comecei a partir daí. A música me prendeu desde os primeiros minutos dentro da igreja. Quando eu vi aquele bando de violão chegando e tocando, e músicas que eu nunca tinha ouvido, mas que já estavam tocando no meu coração, eu pensei, é aqui que eu vou ficar. O tempo passou, continuei servindo na missa, me envolvi com bandas, ministérios, comecei a compor, a tocar e a gravar. E a partir do momento que as pessoas começaram a conhecer as minhas músicas e a confiar no meu trabalho de cantor e compositor, eu percebi que a minha missão era muito mais séria do que eu imaginava. E ela não envolvia só a mim, envolvia uma série de pessoas que estavam sendo tocadas por aquilo. De alguma forma, eu acho que era Deus falando para mim que agora você é meu e tem outras pessoas que precisam de você, do seu testemunho e da sua conversão. Então a música sempre me prendeu muito,
em Deus, mesmo nos momentos que eu fraquejei. A partir do momento que eu comecei a cantar e a servir na igreja, foi aquele momento de paixão, né? Fiz missões, participei batendo de porta em porta na casa das pessoas, ação social, servia, não saía da igreja nenhum dia quase. Estava todo dia lá, cada dia com alguma coisa, adoração, oração, e assim, foi um momento realmente de paixão, sabe? Que eu achei que as coisas seriam assim para sempre. Que uma vez que a gente se converte, a gente vive uma vida inteira de alegria e graça, sem parar. Ilusão minha, né? Em algum momento dessa caminhada, onde a gente acha que tudo vai bem, existe o momento da queda. Comigo a queda, na verdade, não foi nenhum fato específico, mas o sentimento de que eu me acostumei, eu me acomodei. Estava acostumado a cantar na igreja, as pessoas já conheciam as minhas músicas, eu já tinha um nome, já tinha uma reputação, nossa, e eu estava ali de corpo presente somente. Eu repetia as orações, fazia todos os compromissos, mas isso para mim é uma queda, porque eu não enxergava mais aquele amor que eu tinha. Eu busquei de todas as formas como fazer uma reaproximação de alguma forma com Deus, sabe? Porque eu queria aquilo de novo. E foi a misericórdia que abriu os meus olhos. Foi Jesus falando para mim: você não tem que ser ninguém diferente. Você é assim. Você está aqui dentro. E você é meu. Desse jeito. A partir do momento que ele me mostrou que eu não precisava ser perfeito, que eu poderia ser exatamente como eu sou, uma nova conversão aconteceu na minha vida. Hoje eu enxergo que Deus tem uma missão muito clara para mim. Que esse testemunho de recomeço, de fragilidade, de reconhecer quem eu sou e de ser amado desse jeito, é uma coisa que eu preciso transmitir. Eu sei que eu tenho muito que caminhar ainda. E por mais que as pessoas enxerguem, às vezes, um artista como alguém, né, como um exemplo a ser seguido, para mim é um aprendizado constante. E perseverar na minha missão significa ouvir os testemunhos que as pessoas me passam das minhas músicas e beber deles para eu superar as minhas próprias dificuldades. Perceber que muito do que eu vivo hoje é por causa da ação de Deus, da música, e que isso bate de volta, e que isso bate de volta em mim. E que eu não posso parar, porque da mesma forma que eu dou, eu recebo muito mais. E assim eu vou perseverando, me convertendo a cada dia. Eu quero que você, que assiste, também possa rezar, não só por mim, mas por cada um dos ministros de música e cantores desse Brasil, para que perseverem, para que se convertam não uma vez só, mas a cada dia, a cada sim, a cada faça-se. Deus abençoe. Bruno, querido, parabéns! Como é bonito, como é bom nós vemos uma pessoa reconhecer a importância da ação de Deus em sua vida. Um grande abraço e muita luz para o seu caminho. E agora, no quadro de artesanato, Silvana Farias dá mais uma aula para a gente com muita arte e muita criatividade. Bem-vindo a mais um quadro de artesanato. Meu nome é Silvana e hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo kit costura. Primeiro passo, nós vamos precisar a manta resinada R1, o tecido que você escolher para fazer o seu kit costura. Eu gosto muito de utilizar tecidos com linha, carretel, mas isso é a gosto. E um tecido de forro. Em seguida, eu vou colocar o meu molde e vou riscar. Em seguida, nós vamos ao ferro. Este ferro aqui, esse ferrinho é a vapor. Para quem não tiver um ferro a vapor, é bom borrifar um pouquinho de água para que a manta, o tecido adeira na manta.
Agora nós vamos passar uma costura em toda a volta onde eu risquei. Agora nós vamos recortar toda a volta. Agora nós podemos virar o nosso trabalho. Eu utilizo essa peça para assentar as costuras, os cantinhos. Feito isso, a gente vai no ferro, passa, assentando todas as costuras. Eu já trouxe um aqui já mais adiantado. Já passei, assentei todas as costuras e em volta nós fizemos um pesponto. Bom, segunda parte nós vamos pregar um pedaço de velcro nesta parte interna, bem aqui em cima, logo abaixo da costura. E na frente aqui embaixo, também abaixo, acima da costura. Aqui eu prego a parte do velcro lisa e aqui a parte do velcro mais crespa. Segunda parte do nosso trabalho, eu vou pegar o feltro. Aqui eu já trouxe adiantado, eu já recortei. Vocês vão pegar o molde do feltro, coloca sobre o feltro, risca e depois recorta. Nós vamos pegar agora o feltro e colocar sobre esta parte que a gente já costurou. Vou marco o centro do meu trabalho aqui. Para ficar bem certinho. Marco o meio aqui também, para colocar bem certinho. Agora aqui eu vou usar a minha caneta fantasma, porque ela apaga com ferro, e vou riscar no meio. Agora eu vou partir também nas diagonais aqui, meio. Eu vou dividir isso aqui em 8 partes. Então eu dividi em 4, depois eu peguei essa parte aqui de 1/4, que é cada quadradinho que formou aqui, vou dividir no meio. Então, vou traçar 2 diagonais aqui. Então, eu vou ficar com 8 pedaços. Agora, eu vou passar uma costura em cima de cada risco deste que eu fiz. Depois de passada todas as costuras, nós vamos agora aprender como que a gente faz para dobrar esse kit costura para ficar na forma de um coração. Agora, essas costuras que a gente fez é que vão nos auxiliar na dobradura. Eu vou pegar a costura aqui do centro e esta diagonal aqui eu vou dobrar em cima dela, rebatendo na do meio, que fica na parte aqui de cima, ó. Juntei as 2 pontas aqui, vou pegar essa parte de cima e rebater aqui em cima. Fechou. Agora nós vamos decorar o nosso kit costura. Aqui eu coloquei uma tesourinha e agora eu vou enfeitar, vou colar uma tesourinha aqui para indicar onde está a minha tesoura. E vou na frente colocar um botãozinho para decorar e fechar o meu kit costura. Aqui está o nosso kit costura. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo quadro de artesanato. Das coisas mais interessantes da Bíblia é que quando Deus pediu para Noé construir uma arca, não é intrigante que Deus tenha dado até a planta baixa? Não é intrigante pensar que quando Deus pede uma coisa, Ele dá o endereço certinho do GPS da vontade dEle? É muito interessante que Deus, quando estabelece um desígnio para a nossa vida, Ele não perde o senso de humor. E é trágico, principalmente na vida das mulheres, quando elas escolhem um caminho mal-humorado, reclamão e um pouquinho
pouquinho acomodado. Sabe por quê? Porque mulher nasceu para ser bombril. 1001 utilidades. O que significa isso? Escravinha? Não. Criativa, capaz, competente, extremamente lúdica. Então, pensando que ia encher a face da terra de água, ia começar a vida da humanidade do zero de novo, Deus começa a conversar com Noé e explica para ele direitinho como é que ele tinha que construir a arca. Não, Noé não comprou a arca pela internet, não tinha jeito de comprar feito e também não tinha jeito de mandar fazer. Ele teve que construir. Ali, madeira por madeira, prego por prego, quadradinho por quadradinho, e ainda fazer uma boa rampa para que todos os animais subissem até a arca de 2 em 2. Sim, de 2 em 2, criativamente, pensando na multiplicação. Que coisa linda é a gente saber que nós somos muito mais capazes do que imaginamos. Quando a coisa encrespa, a gente logo fica, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tenho entendido cada vez mais que tudo o que eu preciso está ao alcance de uma cavada da minha própria mão. E da sua também. O que significa essa cavada? É um ditado oriental esse, que tudo o que eu preciso e todas as respostas que eu busco sobre mim mesmo e sobre a minha vida estão ao alcance do meu esforço de cavar. Isso significa que o que eu preciso para ser feliz mesmo está aqui, nas minhas próprias mãos. Mas como assim, Zizi? Se eu tenho tão pouco? Pois é. Com pouco, a gente faz muito. E a gente vai aprendendo também que a gratidão provoca multiplicação. É verdade. Hoje, nesse movimento maker, nessa movimentação criativa do ser humano, nessa cultura maravilhosa de fazer muito mais com o pouco que temos e eliminar um pouco desse consumismo que nos rege sem que a gente perceba, a gente vai entendendo que é só um conselho bíblico. Nada mais que isso. E todo o conselho bíblico é para a nossa felicidade e também para o nosso bom humor. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Para você, mulher virtuosa, uma boa semana e a gente volta semana que vem. Tchau!